Oi, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui com o Flávio Quintela, que é corretor de imóveis aqui na Flórida. E ele vai mostrar para vocês hoje essa casa, uma casa linda aqui em Clermont. Então agora nós vamos entrar aqui na casa e vamos direto aqui para a sala. E vocês vão ver como é que é bonita a vista. Você já entra na casa e já tem essa vista. Aqui a gente chega, tem esses cataventos bonitos. A gente está bem no horário do pôr do sol aqui. O sol está se pondo ali. Está muito bonito aqui. E aqui eu estou vendo que tem um barco. Aqui tem estacionamento de barco. Como é que é isso, Flávio? Esse condomínio fica em volta desse lago que é o Johns Lake. E especificamente essa casa, eles fizeram esse pier bem bonito, né, muito bem feito e tal. E eles têm um barco e um jet ski, que inclusive são negociáveis com essa casa aqui. O dono já colocou isso como uma parte da negociação, dependendo de quanto uma pessoa interessada oferecer um certo valor, ele pode deixar o barco ou não. Essa casa tem acesso a um lago que depois abre para um outro lago, então dá para passear bastante. Isso é uma coisa bem única aqui nesse condomínio. Não é todo lugar que você tem um acesso tão bonito desse com o pôr do sol no fundo. Em Flávia, essa varanda aqui, o brasileiro gosta de fazer um churrasquinho, reunir a galera. Aqui tem Summer Kitchen, como é que funciona aqui? Essa casa aqui, bom, primeiro que essa varanda é a que veio original da casa. Então vocês podem ver nessa área aqui, ela poderia ser estendida se a pessoa quisesse construir mais. Essa não tem Summer Kitchen, mas ela tem toda já encanamento, parte de gás, de encanamento, esgoto, água, tudo prontinho. Caso a pessoa queira construir, né, quem comprar a casa, pode construir a Summer Kitchen, que provavelmente naquele canto ali. E caso não queira construir, eu tô vendo que tem uma churrasqueira ali, né? Tem uma churrasqueira que tá ali coberta, né? Você pode trazer a tua churrasqueira para cá. Geralmente aqui elas são ou a gás ou a próprio carvão. Eu acho que essa daí é aquelas que eles chamam de Big Green Egg, que é uma de carvão. Eu acho, mas como tá coberta, né? A gente não sabe. Mas é uma área boa, aqui chama Lanai, essas áreas aqui. E também é possível fazer o screening, que chama. Se a pessoa quiser fechar para não entrar mosquito, essas coisas, é uma área que dá para colocar um screen com porta. E se a pessoa quiser construir uma piscina aqui nessa faixa que tem aqui, nesse gramado, a pessoa pode fazer? Pode. Teria só que ter um projeto aprovado pela Associação dos Moradores, né? Mas aqui tem espaço sim para uma piscina. É só uma questão de chamar a empresa certa, fazer o projeto certo. Lógico que não vai ser uma piscina gigantesca, mas dá para fazer uma boa piscina aqui ainda. Flávio, vamos mostrar aqui a cozinha dessa casa? Vamos sim. Essa é uma cozinha com uma ilha bem grande, como vocês podem ver. Aqui é espaço para 4 pessoas, acho que até caberia 5. Ou seja, você tem uma área aqui, café da manhã, alguma coisa que não precisa ser no jantar formal. E uma coisa que eu achei muito legal nessa cozinha em vez de você ter 2 fornos, que nem algumas vezes a gente vê, ele tem o combo de micro-ondas e forno. Por quê? Porque dessa maneira você livra o espaço aqui atrás e você pode ter a coifa, que é muito comum aqui nos Estados Unidos. O micro-ondas está aqui e você tem aquele micro-ondas aqui como coifa, que não funciona muito bem, mas nesse caso eles têm a coifa e eles têm tudo separado, o micro-ondas e o forno, né? Um cooktop bom também. Uma pedra bonita, né? A mesma pedra daqui é essa pedra. Isso, daqui. É uma pedra de quartzo. Eles estão num estilo bem moderno de armário, que é armários de cor diferente em cima e embaixo, aqui na ilha. Então a ilha você pode ver que está com o armário marrom e o resto branco. E essa cuba também não é uma cuba qualquer, é uma cuba já mais luxuosa, com esse corte na pedra, que é tendência bem moderna de arquitetura. E uma boa geladeira, todos os appliances ficam, né? Então, aqui nos Estados Unidos é diferente, né? é muito difícil você vai mudar e levar uma geladeira, o pessoal prefere simplesmente deixar. No Brasil a gente muda com geladeira, máquina de lavar e tudo mais. Nos Estados Unidos não é assim. Inclusive luminárias, essas coisas que estão presas no teto,
Elas ficam? Sim, tudo que está preso na parede ou no teto ou no chão fica. Então, esse lustre bonito que tem na sala de jantar, ele fica, todos os lustres ficam. Aquele móvel que é como se fosse acho que um mini escritório, ele também é um planejado, você pode ver, ele é colado na parede, então ele fica. Basicamente é isso, tudo, a não ser que esteja escrito na listagem. Aquele lustre específico não faz parte, tudo que tiver conectado, ligado, fica. Bom, então aqui é a suíte principal da casa, né? Isso, aqui é a suíte master. Nesse caso, essa casa ela só tem um bonus room em cima, então esse pedaço da casa não tem nada em cima dela. Então o que eles fizeram? Um pé direito mais alto, ou seja, bem alto, que dá uma amplitude gigante no quarto. E como vocês podem ver, ele tem 4 janelas fora de cima, né? Então o quarto super bem iluminado, com uma tremenda de uma vista. Tamanho bom, né? Você vê, cabe a cama, 2 poltronas. E para dentro ali, a parte de banheiro também que a gente vai ver, é fantástico. Esse é realmente um Master Suite muito bom. Então vamos ver agora o banheiro da suíte. O banheiro tem 2 pias e uma bancada bem grande. O chuveiro de teto, que também é considerado um upgrade aqui. Geralmente não é uma coisa que vem de série com casa. O vaso é separado, o que é normal. E uma coisa que é muito boa nessa casa é o closet. O closet fica aqui, já está com a parte de armários planejados e bem grande. Flávio, como é que é a distribuição dos quartos aqui nessa casa? Essa é uma casa que a gente viu o master, né, que é a suíte principal, fica de um lado da casa. E aí do outro lado ficam os outros quartos. Então, por exemplo, quando questão de família, a casa americana faz muito isso. Tem casa que ela abre assim em 2 alas, aí de um lado fica o principal, o casal, e do outro lado fica as crianças. E nessa aqui é a mesma coisa, do lado de lá no fundo fica a master e aqui ficam os outros quartos que a gente vai ver agora. Aqui também tem a lavanderia. Não é comum aqui nos Estados Unidos ter lavanderia com pia, por incrível que pareça, mas aqui a gente tem sim uma pia. Isso é raríssimo, ter pia. Os brasileiros, inclusive, sofrem porque casa nos Estados Unidos pode ser de mais alto nível que for, não tem pia, não tem tanque. Essa aqui tem uma pia, não é exatamente um tanque, mas é uma pia. Então já é um upgrade aí em relação ao que a gente costuma ver aqui nos Estados Unidos. Aí aqui a gente tem um tipo de um espaço entre os quartos, tipo de um loft, vamos dizer. No caso, a pessoa aqui que o dono está usando de academia. E aí os quartos que dividem esse banheiro. A suíte principal. Eles têm os seus armários, mas eles não têm o banheiro. O banheiro é comum. Aqui é tipo um quarto de hóspede mesmo. Aqui tem mais um armário que eles usam como despensa, né? Ar-condicionado também.
uma máquina controla embaixo e outra em cima. O que é muito bom, porque quando é uma máquina só para 2 andares, às vezes acontece da temperatura ficar difícil de regular. Porque pega mais sol no lado, menos do outro, mais em cima, menos embaixo. Então com 2 máquinas fica perfeito. Então agora a gente vai para esse ambiente da casa, que é uma saleta, uma sala uma antessala, digamos assim. Ela é considerada um escritório formal ou pode ser também uma sala de TV, enfim. Para quem trabalha home office, pode fazer um home office aqui nessa sala e pode servir também como sala de TV, caso a pessoa queira. Aqui na frente da casa a gente tem mais um quarto, é uma suíte, né? Isso. Aqui fica bem de frente para a casa, né? Os fundos é onde fica o lago. E aqui é a frente da casa e é uma suíte, né? Tem um banheiro aí também, todo de blindex, né? Uma coisa nessa casa que é importante notar, vocês podem ver que o piso é todinho de cerâmica, apesar de parecer madeira, mas ele é cerâmica, o que facilita muito aqui. Vocês viram que não tem também, em cima não tem carpete. Então essa casa não tem carpete, que é uma coisa que brasileiros geralmente reclamam demais aqui. Muito carpete pela casa, dificuldade de limpar. Essa casa aqui está perfeita para isso. E esse quarto na frente, muito bom para quem, por exemplo, traz uma visita. A visita fica logo na entrada, então tem uma certa independência, né? Vai chegar à tarde, não vai acordar as crianças, não vai ter que ficar andando para chegar no quarto. Tá tudo aqui na frente. É banheiro próprio. Isso, banheiro próprio, simples de chegar, simples de entrar. Então a disposição dos cômodos é bem legal aqui. Aí aqui, logo na frente da casa também, tem um lavabo que eles fizeram um corredor com alguns cabides, né? Uma sapateira aqui embaixo e o lavabo bem aqui na entrada da casa. Se a pessoa receber visitas, né? Então agora a gente vai conhecer o segundo andar da casa. Então vamos lá subir? Esse segundo andar é o que a gente chama de um bonus room, que pode ser um home cinema, pode ser um quarto se você tem alguém na casa, precisa de hospedar alguém, porque tem um banheiro. Mas uma coisa muito, muito legal é que ele tem esse que chama de coastal lanai, que é um lanai coberto com vista, né? Uma vista ainda mais abrangente do que a vista lá de baixo que a gente viu. E vocês podem ver que a decoração muito boa, com painéis. Eles fizeram um negócio de muito bom gosto aqui. Aqui a vista ela é superior à lá de baixo, né? Porque aqui a gente consegue ver de cima. Sim, uma coisa legal aqui, Lud, é que há a opção de quem comprar essa casa de colocar, se quiser, né, screen aqui, aquela tela que fica quase que transparente, né? Mas ela protege contra insetos, essas coisas. Muita gente coloca screen nessas varandas para poder sentar aqui no final do dia e ficar à vontade, né? Porque o pôr do sol é bem ali. Então, mas é muito bonita a vista. E a gente está aqui, esse é um acesso a um lago bem grande. Então, com o barco aqui você consegue acessar, inclusive, alguns restaurantes, algumas coisas que tem no Johns Lake e que encosta lá em Winter Garden. Então, dá para passear muito nesse lago aqui. Pessoa chegar nos restaurantes de barco, que maravilha. É uma vida legal, né? Deve ser, eu não sei, eu não tenho barco. Então... Aí aqui em cima também, além da varanda, tem um armário aqui. E também tem um banheiro aqui no final. Isso é um banheiro inteiro, com um chuveiro e tudo. Então, por isso que eu falei, dá para ser até um lugar para hospedar alguém aqui. E Flávio, o que são essas coisas redondas aqui no teto? Esse andar de cima ele tem um sistema todo de som para cinema. Então as caixas são para fazer o surround. Se você for conectar um receiver e fazer um sistema de home theater, provavelmente eles vão levar as caixas externas ali.
mas tudo que está aqui fica. Então está pronto para o próximo morador trazer o sistema dele de home theater. A última coisa que faltou foi a garagem. Essa garagem é para 3 carros, tá? Você tem uma porta simples aqui e uma porta dupla ali, como toda garagem de americano. É usada também para guardar todas as tralhas. E o interessante dessa garagem é que ela tem uma porta de acesso externa. Não é comum também você conseguir entrar na garagem através de uma porta que não é a da garagem. Nessas garagens aqui as pessoas conseguem botar um monte de coisa além de carros, né? Aqui tem várias escadas, tem bicicleta, tem as caçambas de lixo, tem a pessoa colocou aqui... No teto, esse tipo de storage que eles chamam que é de teto, para você poder guardar a caixa. E uma coisa interessante é o chão também. Essa garagem ela já tem epóxi. Só esse epóxi aqui, se você for fazer novo hoje, você vai gastar entre $3.500 e $5.000 para uma garagem desse tamanho. E é um chão que facilita muito a limpeza e fica mais bonito, né? Não é aquele chão só de concreto. E Flávio, esse condomínio aqui tem alguma quadra, um clubhouse? O que ele oferece para os moradores? Luiz, esse condomínio ele não tem clubhouse, mas ele tem piscina e playground. Ou seja, ele não tem uma estrutura muito grande, mas o contraponto disso é que a taxa de condomínio é muito baixa. E quanto que cobra aqui o condomínio? O condomínio aqui não chega nem a $500 por semestre, né? Tem lugares aqui na Flórida que você paga $500 por mês. O Bela Colina, que eu te mencionei, é $1.000 por mês. Agora aqui você paga menos de $500 por semestre. Então você tem uma piscina, você tem um playground, mas um dos pontos mais fortes dessa localização é que assim que você sai e vira à direita, você cai na 50, que é a principal avenida aqui de Claremont, e você está literalmente em frente ao Costco e a um monte de restaurante, acesso a todo o comércio da cidade. Tem um supermercado brasileiro pertinho daqui. Então a localização desse lugar é excelente. E estamos a 5 minutos da Turnpike, que é a estrada principal que corta a Flórida. Então, em termos de localização, é imbatível essa casa. Muito bom. E eu falo por experiência própria de morar perto de um supermercado brasileiro, que quando a gente tem vontade de comer uma canjica, comer alguma coisinha que é do Brasil, a gente acha facilmente nesses mercados. Então, aqui não tem isso de sentir falta de alguma coisa do Brasil, porque esses mercados têm os nossos produtos, né? Então, é uma vantagem muito grande estar morando em algum lugar que tem esse tipo de estabelecimento perto. E o Property Tax, que é o IPTU aqui dos Estados Unidos, quanto que eles vão pagar nessa casa? Essa casa aqui especificamente está com mais ou menos 12 mil de tax por ano. Esse tax ele já vai no mortgage se a pessoa compra ela financiada. Então o que acontece? Adiciona $1.000 por mês de imposto. Agora tem uma proposta para ser votada esse ano, que o governador o DeSantis está querendo aprovar, que é se essa casa for a sua casa principal, você não pagar a property tax. Que todos nós que moramos na Flórida estamos ansiosos para ver. Está esperando por isso. Você imagina $1.000 por mês sobrar no seu orçamento, né? Seria no caso de alguém ter uma casa dessa. Mas o property tax é um pouco menos. Nesse caso, você vê, está abaixo de 1% do valor da casa. E é o comum dessa área aqui. E aqui eu tô vendo que tem uma vantagem que não tem casa de frente aqui, né? Então a pessoa tem a sua privacidade, né? Essa casa fica eu considero essa a melhor rua desse condomínio, porque ela tem as maiores casas, que tem lago de fundo e tem o que eles chamam de dry pond, que é um lago seco de frente, que eles têm que construir essas áreas em condomínios aqui. Para o caso de chover muito, tem que ter a água tem que ter para onde ir. E então a pessoa ganha a vantagem aqui de não ter ninguém na frente e ninguém atrás.
Bom, então agora vamos falar daquela parte dolorosa, né? Quanto que custa esse sonho aqui em Clermont? E como que a pessoa faz para pagar? Se tem algum tipo de facilitação? Como é que a pessoa pode fazer, o brasileiro especificamente? Essa casa aqui está listada a 1.499.000 Dólares. Ela já está há 4 meses no mercado. Então é o tipo da casa que, quando você tem uma casa há 4 meses no mercado, você sabe que você consegue colocar uma oferta abaixo. O mercado não está hoje, a gente chama que hoje o mercado está de mercado de comprador, porque as casas estão todas vendendo abaixo do preço de listagem. Então, nos últimos 3 meses, 4, eu não vi nenhuma casa vendendo acima do preço de listagem, todas estão vendendo abaixo. Então, se alguém estiver interessado nessa casa, é quase que certo que ela sairia por menos do que $1,5 milhão de dólares. O que eu sei dessa casa, que eu até já tinha conversado com o corretor de venda, é que dependendo da oferta, como eu disse no começo, você consegue ficar com o barco e com o jet ski. Mas isso aí é para negociar. Né? E Flávio, essa casa aqui tem quantos metros quadrados? A casa tem 3.807 square feet, que em metros vai dar 353 mais ou menos. Ela tem o andar principal com todos os quartos aqui, e a gente vai ver depois que em cima tem um que eles chamam de bonus room, que é uma sala bem bonita que você pode fazer um cinema, um salão de jogos, ou até mesmo um outro quarto, né, para se alguém tiver um hóspede ou alguma coisa assim. E são quantos quartos que essa casa tem? Essas são 4 quartos, mais um escritório e 4 banheiros inteiros, que a gente chama, né, com um banho, né, e mais um banheiro, um lavabo. Tá? Então eles chamam 4 mais 1 de banheiros e 4 quartos. Explica para o pessoal o que é o mortgage e como é que a pessoa pode financiar isso. O mortgage é o financiamento da casa. Para quem mora nos Estados Unidos e tem crédito aqui, o financiamento pode começar com uma entrada de até mínimo de 5%. Alguns casos até 3%. Mas, por exemplo, alguém poderia comprar essa casa aqui com 75 mil de entrada. Mas para qualquer estrangeiro, geralmente o mortgage exige uns 30% de entrada, pelo menos. Então, uma conta rápida para comprar essa casa com mortgage para o que eles chamam de foreign national, que é estrangeiro, você precisaria dar em torno de 450 mil de entrada e financiar o outro 1,50 milhão. E aí vai se aplicar as taxas de juros atuais, que está em torno de 6,5%. Mas isso aí, na verdade, é relativamente tranquilo, desde que a pessoa mostre que ela tem uma capacidade financeira de pagar a parcela. Um mortgage geralmente não é difícil de aprovar. Essas condições que você está me explicando agora servem também para outros imóveis mais em conta? Sim. Qualquer valor, pessoa se interessar por uma casa de 300 mil, vai valer a mesma coisa. O estrangeiro vai ter que dar 30%, que vai ser 90 mil, financiar 210, ou a pessoa que mora aqui pode comprar uma casa de 300 dando apenas 15 de entrada. Então, é só uma questão realmente de... eles fazem... A companhia de mortgage vai fazer uma conta do percentual da renda da pessoa que ela pode aplicar em pagar uma parcela. E esse percentual varia um pouco, mas eles vão falar, você tem renda suficiente para pagar até X mil dólares por mês. E daí que eles vão tirar, esse é o máximo que eu posso te emprestar. E aí a pessoa vai escolher de acordo com o que ela é aprovada. Né? Hein, Flávio, e se a pessoa não souber nem por onde começar, o brasileiro chega aqui, está querendo isso, mas a pessoa não sabe a quem procurar, que instituição financeira procurar, você dá um auxílio nisso também? Com certeza. O que a gente faz, eu até costumava chamar isso de uma consultoria 360 graus. Traz a pessoa para ela começar a ver imóveis. Se ela já tem a ideia de que ela vai comprar, a gente até começa pelo mortgage antes. Então é o caso, por exemplo, de um cliente meu que está por aqui. Antes mesmo dele embarcar para cá, a gente colocou ele em contato com a pessoa que faz o mortgage, que também é brasileira, uma equipe que todo mundo fala português direitinho, e ela tem acesso a mais de 130 bancos. Então essa pessoa do mortgage especialista, ela vai pegar
conseguir uma pré-aprovação para aquela pessoa específica, para aquele cliente, dentro do que aquele cliente pode pagar. E aí ela emite uma carta. E com essa carta que a gente sai procurando imóvel. A carta fala, o fulano de tal pode pegar até 450 mil emprestado, eu estou garantindo aqui que ele tem crédito. E aí com essa carta a gente vai e olha os imóveis. Quando o cliente gosta do imóvel, ele fala, não, é esse. Aí a gente entra no processo que chama de oferta. Então vai ter que colocar uma oferta oficial, assinar a oferta, manda essa oferta para o vendedor. Um vendedor. O pessoal no Brasil às vezes não conhece como é que funciona aqui a questão de corretor. 97% das vendas nos Estados Unidos de residencial são feitas com um corretor para o vendedor e um corretor para o comprador. Então, 2 corretores diferentes. Eu não posso contatar o vendedor e o corretor de venda não pode contatar o meu comprador. Então, cada um representa o seu lado. Para realmente ter mais, vamos dizer, mais justiça nesse processo, né? Mas, como vamos dizer, cada um toma conta do seu cliente. E aí, colocada a oferta, há um processo que varia de 30 a 60 dias, que é chama de fechamento, que é onde aí o mortgage vai ser aprovado agora para aquela casa específica, para aquele imóvel específico. E aí, quando chega lá no final, tem a assinatura, a pessoa recebe a chave, mas a gente faz o processo inteiro, é uma equipe mesmo, fica eu na corretagem, geralmente eu indico a Fabi para o mortgage, aí vai ter a pessoa da companhia de título, que é o equivalente do cartório, que também vai estar e todo mundo se comunicando, parece complicado, não é de modo algum assim, uma coisa que é rápida, mas no final fica todo mundo feliz. Então a pessoa não precisa nem saber inglês, vai ter o atendimento todo em português, todo esse ciclo aí, ele vai poder ficar despreocupado que vocês cuidam desde do primeiro momento, da procura da casa, da visita aos imóveis, até a assinatura lá junto ao cartório, é isso? Exatamente. Todo esse processo a gente procura trabalhar sempre com parceiros que falam português, brasileiros, né? Para realmente o pessoal ficar tranquilo, porque uma das coisas que tira muito a tranquilidade e dá medo nas pessoas é ter que lidar com uma coisa tão importante que nem comprar um imóvel desse porte sem ter a sua língua mãe ali, sabe? Tem que fazer negócio numa língua que se a pessoa não tem a fluência, a gente faz tudo com profissionais que falam português. Bom, então tá aí, fica a dica, procurem aqui o Flávio, que ele vai dar toda a assistência em português para ninguém ficar inseguro. E certamente vocês vão encontrar alguma coisa muito boa, como essa casa aqui, que é um sonho aqui em Clermont. Então, obrigada, Flávio, por ter mostrado a casa pra gente. E se liga aí nos próximos vídeos, porque a gente vai mostrar outras casas também, aqui junto com o Flávio, aqui em Clermont, em Orlando e outras cidades aqui nas cercanias da Flórida Central. Obrigada, Flávio. Eu que agradeço, Lud. Foi um prazer estar com vocês aqui. E vamos mostrar casas maiores, menores, apartamentos. Tem muito imóvel disponível. É isso aí, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo.